Olá, tudo bem? Essa é uma série de bate-papos que nós vamos ter com o nosso podcast TPM, Tempo para Mulheres. Com certeza será um programa muito bem produtivo, serão 4 sessões que nós estaremos trazendo para vocês com todas as informações necessárias e muito aprendizado também para os nossos ouvintes e também todas as pessoas que nos assistem. Hoje nós temos como convidada especial aqui conosco a nossa prefeita de Jardim, doutora Cleidiane Matzenbacher, e é um prazer muito grande poder ter a senhora aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro programa podcast TPM, Tempo para Mulheres. Obrigada, Paula Bílio, pelo convite e toda a equipe. Com certeza será um bate-papo muito bacana, onde nós trataremos de vários assuntos de interesse mesmo, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Então, vamos conversar, vamos fazer aquele bate-papo e falar de tudo um pouco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Todos vocês sejam bem-vindas. O TPM ele nasceu de uma parceria entre o Jardim News, o canal que vai divulgar esse programa, também com a Prefeitura e a Delegacia de Atendimento à Mulher. Nós temos a intenção de conversar, como a doutora Cleidiane disse, sobre temas atinentes ao universo feminino em prol da divulgação da Lei Maria da Penha e da importância de nós lutarmos contra as agressões contra a mulher em razão de ser mulher. Hoje, nosso tema será Mulheres na Política, um campo que a gente vem lutando para ser conquistado, né? Nós somos ainda 15% só dos políticos no Senado, ou seja, Câmara de Deputados e no Senado, né, no Planalto. Então, é um caminho a ser trilhado. Nos próximos podcasts nós vamos falar sobre autocuidado, sobre empreendedorismo feminino e sobre diversos temas aí que vão interessar muito as mulheres jardinenses e de toda a região. Olá! Nos nossos programas TPM, Tempo para as Mulheres, serão abordados temas, como foi dito, referente à mulher, à violência, à sociedade. Lembrando que estamos no mês de agosto, que é um mês de conscientização da Lei Maria da Penha e da violência que todas as mulheres sofrem. O Agosto Lilás, esse ano a Lei Maria da Penha está completando 16 anos e nós estamos aqui no TPM, Tempo para as Mulheres, para trazer assuntos de extrema importância para toda a sociedade. E hoje temos como convidada também a enfermeira Fernanda Jung, que vai contribuir com esse bate-papo. Olá pessoal, eu me chamo Fernanda Jung, eu sou enfermeira da atenção básica na cidade de Jardim, na prefeitura municipal de Jardim. Eu estou aqui hoje representando a todas as estratégias de saúde da família do município e podendo acrescentar nesse bate-papo aqui hoje com a nossa prefeita, com a delegada, com a Ana, com o Paulo. Muito obrigada pelo convite e com certeza nós vamos colher bons frutos nossa conversa hoje. Eu sou Paula Bílio, cerimonialista e jornalista. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos abordar temas especificamente da política, a mulher e os seus segmentos. Então, eu tenho uma informação bastante importante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e a partir daí também criar um gancho para a nossa entrevistada de hoje. Shirley Chisholm, a primeira congressista negra dos Estados Unidos, disse uma vez: se eles não lhe derem um assento à mesa, traga uma cadeira dobrável. As mulheres servem como chefes de estados ou governo em apenas 22 países e 119 países nunca tiveram uma líder mulher. Ou seja, apenas 25% dos assentos parlamentares nacionais são ocupadas por mulheres e os dados de 133 países indicam que as mulheres representam apenas 36% dos membros eleitos dos órgãos deliberativos locais. Nós temos em nossa cidade doutora Cleidiane Matzenbacher, primeira prefeita eleita. Isso para a gente é um grande orgulho, principalmente por sermos jardinenses. Estamos na região sudoeste e isso é muito interessante também com o tipo de violência pública e política que muitas vezes essas mulheres acabam acontecendo.
E para lembrar, inclui todas as ações violentas direcionadas às mulheres que estão na disputa do poder político, seja nos partidos políticos, nos movimentos sociais, durante a campanha eleitoral, ao longo do mandato e mesmo após eles. Mas para falar mais disso, vamos aqui com a nossa entrevistada. Doutora Cleidiane, nossa prefeita, a palavra é sua para as nossas telespectadoras. Bom, Paulo, é interessante falar sobre esse tema, e quando nós vimos esses dados que você acabou de passar, passa um filme na minha cabeça, né? Até por eu ser a primeira mulher prefeita eleita no nosso município jardinense e hoje ser a única daqui da região sudoeste. Nós temos 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul e somos apenas 7 mulheres prefeitas. O fato de ter essa violência de gênero, digamos assim, com relação à mulher, é de suma importância nós falarmos. E o que remete lá atrás e que me fez decidir realmente o que eu queria foi sobre falar e estudar um pouco sobre o lobby do batom, que aconteceu lá quando houve a necessidade de se criar uma nova Constituição, em 1988, quando entre 559 deputados existiam apenas 26, ou seja, em torno de 5% das mulheres. E elas se uniram para buscar as pautas femininas, que até então não eram discutidas. E de uma forma pejorativa falaram que elas estavam fazendo lobby do batom. Só que elas tomaram isso como força e isso se expandiu e criou força. E realmente, nesse lobby do batom, foi na Constituição de 1988 que surgiu o direito à licença maternidade de 121 dias, o direito à igualdade entre homens e mulheres, o direito de propriedade da terra, que antes as mulheres não poderiam ser proprietárias. Então, uma série de direitos civis e sociais que nós conseguimos. O que isso significa? Significa que quando a mulher ela se empenha, ela se dedica à política, ela tem a chance de mudar, porque ela se coloca no lugar de outra mulher. Por exemplo, na licença maternidade, só uma mulher vai saber o quanto o que ela passa durante o período gestacional e depois a necessidade de ter um tempo com o bebê, com o recém-nascido. E ontem também, Paulo, que depois eu vou pedir até para a doutora Fernanda e as outras demais falarem um pouquinho, no Senado Federal foi aprovada a lei que fala que a mulher hoje ela não precisa mais ter permissão do cônjuge para fazer a laqueadura. Então, assim, é assustador. Nós estamos em 2022 e até então a mulher ela precisava de autorização. E aí eu vou deixar para as outras colegas falarem mais sobre esse assunto, que é muito bacana, né, que é mais uma conquista que surgiu na bancada feminina e que se não fossem essas mulheres, se nós não tivéssemos representatividade, talvez isso não estaria acontecendo. Prefeita, é muito interessante a senhora falar que foi em 1988 que surgiu, né, esse movimento de mulheres que eram deputadas federais à época da Constituição, da nova Constituição, porque hoje, ainda em 2021, saiu um dado que o Brasil ocupa o 60º lugar de 142 no ranking mundial, de acordo com a ONU, na verdade a organização como é o nome? Desculpa. União Interparlamentar é uma organização mundial que analisa toda a democracia, todos os países republicanos e democráticos, sobre qual é a representatividade das mulheres na política. E o Brasil está atrás da Arábia Saudita, que há poucos anos que reconheceu o direito da mulher dirigir, da mulher votar e ser votada. Ele está atrás da Arábia Saudita. Hoje o Brasil só tem 15%, de todos os políticos, só 15% são mulheres eleitas. Então há uma luta que vem desde 1988 e nós tivemos poucos avanços até aqui, né? Se a gente for olhar a nossa classificação no ranking mundial de países e tudo mais. O que a senhora acha que leva a isso? É só o costume das pessoas de não confiar, de não verem a mulher como uma líder? Será que o fundo eleitoral influencia nisso, das mulheres terem visibilidade política ou não? O que a senhora
entende que impede as mulheres de conquistarem esse espaço? Nós temos várias dificuldades que os homens não têm, né? Vamos dizer assim, porque quer queira, quer não, a responsabilidade de ter o cuidado com os filhos, com a casa, com a dedicação com o esposo, isso acaba dificultando ainda mais. E também, se nós formos observar, as mulheres presidentes de partidos políticos também são poucas, ou seja, é pouco investido nas mulheres. Muitas assim, já aconteceram casos, apesar de termos a cota feminina, de colocarem mulheres só para completar. Mas são não é laranjas, isso, né? Que são as laranjas, mas não é isso que nós queremos. E o que falta? Falta realmente a mulher, ela acreditar nela, no poder que ela tem e se dedicar. E não importa se ela tem família, se ela tem outras atividades, importa que ela é uma cidadã e ela tem esse direito tanto quanto os homens. O homem também pode dividir as tarefas da casa com a mulher. E nós sofremos muito com isso, porque muitas das vezes se sentem assim, como se estivesse terceirizando a função de mãe, como eu disse, né, o direito da licença maternidade. Hoje as mulheres que têm mandato, nós não temos direito de licença maternidade. Nós estamos buscando esse direito junto à CNA, a Confederação Nacional dos Municípios, né, o Movimento das Mulheres Municipalistas. Então isso também é uma dificuldade que nós temos. E sem contar que já vi vários colegas, vários outros parlamentares ou até no Poder Executivo falar assim: vai para casa, o que você está fazendo aqui? Vai lavar roupa. Inclusive teve uma campanha do TSE que falava exatamente isso. Parece que não, mas existe sim. Não, com certeza, porque eu já ouvi muitas vezes falando assim: a mulher não se interessa por política, a mulher não gosta de política. Só que aí eu estava buscando dados e 45% das pessoas que fazem parte dos partidos políticos são mulheres, ou seja, as mulheres elas estão se filiando a partidos políticos, são 45% dos filiados, então a mulher se interessa por política, a mulher gosta de política, só falta espaço para nós, né? Sim. Porque por isso que é tão importante a representatividade feminina, igual a doutora falou, da lei que mudou hoje, da laqueadura, mas também, por exemplo, a lei do fundo partidário, ela foi criada basicamente por homens, porque a gente tem pouca representatividade. E na época, quando ela foi criada, e tem o artigo que fala do investimento mínimo nas eleições para mulheres, né, nas candidaturas das mulheres, ele dava um percentual máximo também, era mínimo 5% para investir o fundo partidário nas candidaturas femininas e no máximo 15%. Então a própria lei, que foi feita basicamente por homens, ela limitava o acesso da mulher candidata a dinheiro para se fazer política, para ser reconhecida no território, né? Quando eu falo em investimento é exatamente isso. Né? Porque tem um valor, né, que do fundo partidário, um percentual que você tem que destinar, mas muitas vezes ele ainda se concentra nos grandes centros. Para vir para o interior é difícil. Então não se investe muito nas mulheres. Então precisa ter uma lei. Por que não seja igual então? Se tem igualdade de gênero, por que não tem que ser aplicado então o fundo partidário 50% para homens, 50% para mulheres? Por que ainda tem essa desigualdade? É complicado você se colocar nessa posição. E muitas acabam desistindo, porque é um investimento alto, não vamos falar que não seja, porque você tem que, quando você faz uma campanha, você precisa de recursos. Você precisa se locomover, você precisa ter gente. E infelizmente o poder capital ainda está muito fixado, ainda voltado para os homens. As mulheres ainda elas não têm essa participação que eu entendo que deveria ter. Uma coisa que me chama muita atenção, e até a Ana vai poder falar um pouquinho sobre isso, é a violência que as mulheres políticas, as mulheres que se colocam nesse lugar, que se dispõem a estar lutando pelas outras mulheres, sofrem. Porque o julgamento de vocês, que vocês sofrem durante o mandato, pós-mandato e durante a campanha eleitoral, é muito maior do que os homens, né, Ana?
Só aproveitando um pouco esse gancho, Alana, até para a gente falar sobre essa violência, tem um fato muito importante. Assim como a violência doméstica, a violência política contra a mulher pode incluir violência física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, moral ou feminicida, assim com o objetivo principal de diminuir ou anular direitos políticos eleitorais das mulheres. E um fato muito importante também que a gente encontrou aqui, no Brasil, o Instituto Alziras realizou uma pesquisa com 649 prefeitas eleitas lá em 2016 e mostrou que 53% já sofreu assédio ou violência política pelo simples fato de ser mulher e 30% já sofreu assédio e violências simbólicas no espaço político delas. Então, antes da gente passar esse gancho para você, Ana, eu só queria aqui uma palavra da nossa prefeita. Nós temos meninas, temos moças, temos mulheres que acompanham o seu trabalho desde antes. E a gente quer uma palavra sua, digamos, de incentivadora, porque a gente tem visto isso no noticiário, dessa violência política contra a mulher. E a prefeita, doutora Cleidiane, tem passado por alguns problemas, vamos colocar entre aspas, mas também tem palavras de relevância, de encorajamento. É isso, prefeita? É isso, Paulo. É o que eu disse. Eu, na minha campanha, por diversas vezes assim, eu fui atacada na minha família, na minha crença, numa associação que nós criamos há muito tempo. Eles colocam sob julgamento a nossa vida pessoal, esquecem que além do fato de eu ser prefeita, eu também sou um ser humano e que eu tenho família. Mas isso me dá mais força ainda para incentivar realmente essas meninas. Eu vejo e fico muito feliz quando muitas meninas falam assim para mim: eu quero ser prefeita, eu quero ser prefeita igual a você, eu quero fazer a diferença. Já fui muitas vezes taxada por ter tomado algumas decisões, mas como eu disse, eu penso num todo. A partir do momento que você assume esse papel de liderança, você tem que pensar no todo, não só em pequenos grupos. Já fui chamada de insana, já fui chamada de demente, de louca, de tudo quanto é tipo de situações. Mas quando alguém fala isso, eu logo penso: isso não é meu, isso é o espelho que a pessoa está vendo. Então é ela que se sente dessa forma. Primeiro porque ela não teve coragem, nem teve a capacidade, eu vou falar bem assim mesmo, ela não teve a capacidade de colocar o nome dela à disposição. Então por isso que eu falo que quando alguém te ofende, te fala que você não pode ser aquilo que você quer ser, é ela que está falando, dela mesma, não de você. Então se você tem essa vontade de fazer a diferença, acredita. Eu, quando eu decidi ser candidata a prefeita, eu tinha 1% só de intenção de votos. Mas eu acreditei em mim e acreditei que eu poderia fazer a diferença. E eu não desisti. E olha que eu sofri muitos ataques, Paulo. E dentre 6 candidatos, eu fui a única mulher candidata também. Então, isso fez muito a diferença. Se eu desistisse. E eu lutei até o fim. E eu falo assim, a gente tem que ter apoio da família, muita fé em Deus e principalmente acreditar em você. Porque o percentual de dar errado está em você, e isso é 50%. Por quê? Porque 50% vai depender da sua decisão, é de você decidir sim ou não. Então você faça o seu melhor, independente do resultado. Porque se você não fizer, você vai estar no mesmo lugar. Agora, se você fizer, você vai fazer a diferença sim. Seja como uma incentivadora ou, no meu caso, graças a Deus, eu conquistei o meu lugar de fala, o meu espaço. E, Paulo, não pretendo parar aqui não.
eu quero continuar e quero que muitas mulheres venham me suceder também na nossa Câmara Legislativa. Prefeita, a sua fala traz algumas reflexões muito importantes para nós. Fiquei pensando assim, a mulher ganhou o direito de votar em 1932 e a mulher, quando era casada, para poder votar, ela tinha que ter autorização do marido. E eu escutando tudo isso, quer dizer, quase 100 anos depois, 90 anos depois, a gente escuta não, que teve essa lei que precisou novamente passar de autorização da mulher decidir se ela vai fazer a laqueadura ou não. Então a gente está falando de quase 100 anos e a mulher ainda tendo que lutar pelo seu espaço, por seus direitos. E também na sua fala, prefeita, fica claro que sim, você chegou, parabéns, que bom que você chegou no seu lugar de poder. Só que te escutando, me vem muito assim, mesmo tendo chegado nesse lugar de poder, você sofre sim violência porque é mulher. Tem essa diferença, a gente não pode dizer que não. A violência, essas perseguições, essas palavras que foram dirigidas a você, a sua família, prefeita, fica sim evidente que o quê? Existe essa não aceitação de que uma mulher pode chegar nesse lugar. Então, o quanto que a gente precisa desconstruir ainda, as leis estão aí, os direitos estão aí, mas vivenciar esse direito, né? Vivenciar de uma forma digna, no sentido assim, ok, eu sou uma mulher e eu fiz por onde, eu mereço estar aqui. E por eu estar aqui, eu não tenho que sofrer mais violência por ser mulher. Então, assim, eu fiquei... Tem uma prefeita que foi eleita, a primeira prefeita eleita, ela foi eleita em 1928. Lá no Rio Grande do Norte. Sabe o que aconteceu com ela? Ela teve 60% dos votos, só que ela foi impedida pelo Senado de tomar posse. Por quê? Porque eles anularam o voto de todas as mulheres. Eu ri, mas não é engraçado, é triste isso. Quer dizer, a mulher ela foi eleita, o nome dela é Alzira Soriano. Ela foi eleita, recebeu 60% dos votos, só que como as eleitoras dela eram mulheres, ela não tomou posse. Então eu fico questionando assim, a gente está falando de uma diferença de 100 anos e sofremos essa violência ainda. Eu vou deixar duas perguntas para vocês, a prefeita e a Alana, nossa delegada, sobre assim, a mulher que chega no poder. Nossa prefeita, a primeira prefeita eleita, doutora Alana, que é delegada da DAM, daqui de Jardim, vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Chegou nesse local, eu deixo de sofrer violência? Que tipo de violência eu sofro? E daí deixo o gancho para a nossa convidada, para Fernanda, para trazer para a gente assim, Fernanda, a mulher, ela está ocupando o espaço dela cada vez mais, mas você que está lá na ponta, atendendo as nossas mulheres, atendendo a população de Jardim, atendendo essas mulheres, como que está sendo o acesso a esse direito? Por exemplo, essa mudança agora, a mulher vai poder escolher os direitos sobre o corpo dela, como que isso muda lá na prática das nossas mulheres? Então, Ana, eu vejo como uma vitória para as nossas pacientes, nossas mulheres pacientes. Essa mudança na lei, né? Antes elas tinham que pedir uma autorização para o marido para poder fazer um procedimento de escolha dela, né? A laqueadura, um tipo de contraceptivo que nós temos na nossa rede, né? Hoje, com a mudança da lei, ela não precisa mais dessa autorização, porque a mulher, ela sabe o que ela quer. Ela é forte, ela é corajosa, ela tem certeza que é aquilo que ela quer. Ela precisa pedir autorização para um procedimento que vai ser realizado nela. Então, hoje eu vejo assim, para as nossas pacientes, o quão é vitorioso para elas, né, essa mudança. Porque elas vão chegar lá e vão pedir, né, vão solicitar, como elas sempre vão, quero fazer o procedimento, né. Muitas passam por violência obstétrica no momento do parto, tem esse trauma e quer realizar, não quer mais ter filhos, não se sente mais segura de ter mais filhos. E é impedida pelo marido não ter a mesma opinião que ela, né? E hoje eu vejo assim que é muito válido essa mudança na lei. A lei muda, né, várias coisas, não só a autorização do marido, também a idade da mulher, ela
Antes a lei dizia ela teria que ter 25 anos ou 2 filhos vivos. Hoje ela 21 anos, né, e 2 filhos vivos. E também ela pode ser realizada durante o parto, antes também não podia. Então, assim, ficamos muito felizes, né? Ontem foi a Câmara, né, do Senado, só falta o nosso presidente sancionar, mas acredito que isso vai contribuir muito para o planejamento familiar, né, esse método contraceptivo que é realizado na nossa rede. É muito interessante isso. Não, eu ia só complementar que estamos em 2022 e nós não temos o direito de escolha sobre o nosso corpo. E teve um senador, que eu prefiro nem falar o nome, mas depois vocês podem pesquisar, que ele foi contra esse projeto de lei, falando que poderia causar desarmonia nos lares, porque o marido teria uma opinião e a mulher teria outra. Como assim, não é, doutora Alana, que vai ter harmonia se o homem não respeita a própria vontade da mulher, né, querer que ela tenha mais um filho? É o corpo dela que vai carregar aquela criança. Isso também dá a possibilidade de você fazer uma preparação, digamos assim, para você constituir uma família. Não, com certeza. É muito, desculpa, mas é muito louco você pensar que a gente está agora em 2022 e até 2022 a mulher ela não tinha esse poder sobre o corpo dela. Ela dependia do marido, da anuência do marido, para ela decidir se ela queria, para ela fazer o planejamento familiar dela, né? Porque todas as bombas hormonais, todas as mudanças, quem sofre durante a gestação é a própria mulher. Não é, o homem, ele tá, e até depois da gestação, né? Quem amamenta, quem cuida ele nos primeiros anos de vida, basicamente é a mulher. Por mais que tenha a cooperação do marido, tenha a divisão de tarefas, que é o que a gente batalha tanto para ter, quem amamenta, quem carrega é a mulher. E não poder fazer isso, não poder decidir que, olha, pra mim, o meu corpo não aguenta mais, eu preciso dessa cirurgia, é meu corpo, a gente teve que lutar até agora. Aí me veio uma frase, acho que é da Renata Sorrá, que ela falou que os direitos das mulheres, eles não estão garantidos eternamente, a gente tem que lutar dia após dia. Esse é um exemplo, porque a gente conquistou o direito de usar anticoncepcional, a gente conquistou o direito de casar e se divorciar, porque antes a mulher não podia divorciar, né? Mas até 2022 as mulheres não tinham, as mulheres que procuram a rede de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, elas não tinham o direito de decidir se queriam laqueadura ou não sem a anuência do esposo. E aí esse senador me falar que vai contra a harmonia do seio familiar, coloca a mulher de novo no lugar do outro, né? Que o homem é o sujeito de direitos e a mulher é o outro, que ele sempre vai estar subjugada ao marido ou a outra pessoa para ela deixar esse mundo harmônico, né? Não só subjugada, mas eu diria assim também, é como se a vontade da mulher fosse secundária. O corpo é meu, porém para manter a harmonia do lar, né, eu vou deixar a minha vontade de lado. Quer dizer, o que para prevalecer daí traz essa responsabilidade que foi sempre colocada nas mulheres, que é o quê? Para uma família ser bem sucedida, é a mulher que tem que arcar com toda a responsabilidade emocional da família. Porque era aquela coisa, né? O homem ia então para ser provedor, mas a mulher ficava responsável emocionalmente. Então esse emocionalmente tem a ver com isso. Como que eu vou manter um lar harmonioso? Não colocando a minha opinião, não reconhecendo o que é importante para mim, o que não é, o que é violência para mim, o que não é. Quantos casos eu já ouvi ao longo dos meus anos como psicóloga de mulheres que sofrem sim violência sexual dentro do casamento e demoram muito tempo para reconhecer que aquilo é violência sexual. Eu sei que hoje não é o nosso tema, mas é que não deixa de ser, porque uma mulher que não quer mais engravidar, que de repente escolheu que o corpo dela já chegou no limite, enfim, ela também está se sujeitando a atos e situações que não pode prevalecer a vontade dela. Então, isso é alarmante. Mas eu quero manter o gancho de uma pergunta para a nossa prefeita, em cima disso que a gente falou, e para a nossa delegada, que é o seguinte, então.
quando eu chego num lugar de poder, quando eu conquisto, tanto na política, hoje eu sou uma mulher, no caso de vocês, que ocupo um cargo de liderança. Eu sofro mais ou menos violência. Eu cheguei, porque às vezes quem está assistindo a gente pensa assim, a prefeita tá lá, assumiu o cargo dela. Ela não sofre mesmo a violência que eu sofro aqui na minha casa por ser mulher. Delegada, doutora Alana deixou de ser mulher, sofre menos violência porque chegou num lugar de poder? De forma alguma. De forma alguma, é como eu disse, ser prefeita, estar como prefeita agora é um período, mas eu não vou deixar de ser mulher, eu não deixo de ser mulher, né? Então, por exemplo, os homens eles podem falar de todos os assuntos, a mulher ela é limitada, a mulher ela sempre tem que estar ali, e eu vou falar aqui o que eu sou um exemplo disso, que aconteceu numa viagem nossa, e vazou uma foto nossa no museu do sexo. E o que aconteceu? As pessoas ficaram falando como que a prefeita... Eu estava com a minha família, de férias, meu marido, meus filhos. E eu duvido, e eu falo isso sempre, que qual homem, ou na maioria deles, não tem uma foto de uma mulher nua, não tem filmes, vídeos pornográficos no celular. E por que nós, mulheres, não podemos falar de sexo? Se eu falo assim, ninguém nasceu de cegonha, não é? Exatamente. E é o nosso corpo, e isso é conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, você vai entender as suas vontades, os seus desejos de ser mãe, de não ser mãe, né? Quando que eu quero ser mãe, quando que eu vou deixar de ser mãe. Então a gente tem que quebrar esses tabus, esses paradigmas, que pelo fato de eu estar exercendo um lugar de fala, que eu consegui chegar onde eu estou, eu vou deixar de ser cleidiana e mulher. Não, muito pelo contrário, eu não deixo de fazer as mesmas coisas, eu compartilho com a minha família, e quem não respeitar é porque ela vê maldade naquilo, não sou eu. Então se eu fui no Museu do Sexo junto com a minha família, porque nós vimos que realmente fala de toda a história, que iniciou de uma forma medicinal e tudo mais. Então nós trouxemos conhecimento. E por que você não vai falar isso de uma forma aberta com a sua família? Natural. De uma forma natural. É quando você julga, quando você vê com os olhos maldosos, que as coisas acabam sendo distorcidas. Mas eu não me importo com isso, de jeito nenhum. Gravei um vídeo junto com meu esposo, falei, nós fomos mesmo, voltamos com mais conhecimento. Paulo, muitas pessoas falaram assim, eu quero conhecer, e pedindo referência. E nisso eu já fui chamada de dissimulada, por isso. Eu falei assim, dissimulada, né, doutora Alana? Como que eu sou dissimulada se eu estou sendo quem eu sou? Dissimulada é a pessoa que ela finge ser uma coisa que não é. Exatamente, e é muito forte isso que a senhora está nos contando, porque mostra como que nós, mulheres, né, quando alcançamos uma posição um pouco mais pública, ou talvez que demande um pouco mais de responsabilidade, o peso do julgamento é muito diferente entre um homem nessa posição política, ou numa posição hierarquicamente superior, e uma mulher, porque a mulher ela é constantemente julgada pelos seus atos como mulher. Todo mundo não, né? Mas uma grande parcela da sociedade entende que a mulher, quando ela conquista um cargo, ela tem que abdicar de algumas coisas para ser forte o suficiente para ocupar aquele cargo, né? Ela, na realidade, se a gente for ver bem em cima do que você falou, desculpa, mas é o que? Ela tem que se masculinizar. Exatamente. A mulher, isso é outro ponto pra gente olhar. Não digo que a gente também vai explorar muito esse assunto hoje, mas ficou muito incutido em nós que o quê? A mulher que chega no poder, muitas, elas passam um ar, uma postura masculinizada, dentro do que a gente conceitualizou de masculino, que é o quê? Para eu ter poder, para eu ser forte, eu vou negar que sou mulher, vou negar que sou feminina. Exatamente, porque e tem esse resgate. Eu acredito que as mulheres hoje, elas estão tomando consciência de quão poderoso é esse resgate do feminino nelas, porque em nós também foi incutido que não era bom ter feminilidade para
comandar ou para estar em algum cargo importante, porque a mulher é muito emotiva, isso era uma coisa pejorativa, ser emotiva, quando fala que tem sentimentos e etc. Fala, não, a mulher é fraca por causa disso, e na verdade nós somos fortes em razão disso. Sim. Né? E aí eu vou até fazer um comentário aqui, que quando eu falo de jardim, que nós temos aqui, nós temos 2 delegadas, nós temos 2 juízas, nós temos uma promotora, nós temos uma defensora pública, tenho eu como prefeita e mais 4 mulheres vereadoras. Muitos falam assim, mas elas são linha dura? Elas são fortes? Fica esse questionamento, isso, sabe? Você sempre, além de você exercer o seu cargo, mostrar que você tem capacidade, muitos acham que você tem que fazer melhor ainda do que o homem. Mas não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de administrar, cada um tem sua forma de agir, mas isso não nos faz perder a nossa identidade. É um fato muito importante, prefeita, quando a gente vê as suas postagens participando de eventos militares, tanto na capital do estado quanto no interior, e a gente vê pelas postagens nas suas redes sociais a senhora sempre numa companhia agradável das mulheres comandantes, mulheres capitãs, mulheres coronéis e por aí dentro dessa área militar. E realmente surge essa questão, como é que elas são? Será que elas são bravas? Será que elas são mão de ferro? E é importante essa questão que a gente vem trazendo aqui, e eu gostaria de ouvir. A senhora está sempre mais próxima dessas mulheres comandantes, vamos dizer assim, dentro dessa área militar. Como é que são essas mulheres? Olha, eu vou te dar um exemplo da Coronel Neide. Ela é a única mulher coronel no estado do Mato Grosso do Sul. Então, infelizmente, ainda hoje nós temos poucas mulheres, né, que são oficiais. Já hoje existe uma reforma administrativa, né, onde nós tivemos há pouco tempo a primeira comandante mulher da academia do Corpo de Bombeiros, né, do Mato Grosso do Sul, a Tenente Coronel Helena. Então, hoje nós estamos sim tendo essa oportunidade. Hoje o poder público já está valorizando, mas nós temos muito mais a avançar. E você vê que a competência é igual. Então, aquela que parece sempre uma falácia, que parece sempre repetitivo, mas que lugar de mulher é onde ela quiser, é fato, é real. Nós temos sim a mesma capacidade. É óbvio que em questão no quesito físico, muitas vezes nós temos sim menos força, mas nós temos outras agilidades. Por exemplo, tem uma percepção melhor, age mais rápido, pensa muito mais rápido. Então, um compensa o outro. Então, não significa que um seja melhor que o outro. Não é isso. Às vezes as pessoas tentam sempre pregar de que tem essa distinção, que tem essa briga entre homem e mulher. Não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente essa igualdade. Nós já temos direitos, precisam ser conquistados, mas se nós exercermos o que nós já temos, já será um grande passo. Esse direito de votar e ser votada já é um grande passo. E Jardim esperou 76 anos para realizar, para concretizar de fato esse direito que nós temos. E assim como a doutora falou a respeito que são qualidades de certas pessoas, né? Os homens têm mais força física, a mulher ela tem o poder de agregar mais a política. Mulheres na política sempre me chamam muita atenção porque é uma política diferente, elas fazem de um jeito diferente a política, principalmente as mulheres políticas que têm consciência de gênero. Elas se põem em um lugar de pensar no todo, no coletivo. A mulher ela vem com isso de educação, né? Não é uma coisa fisiológica, mas a nossa educação é essa, é de cuidado, é do coletivo, é de agregar as pessoas. Então muitas vezes você vê as mulheres se unindo, independente de partido, de pensamento político, de posicionamento frente à sociedade, mas se unindo em prol de uma causa, como é essa lei
da laqueadura, porque ela foi da frente das mulheres, né? Mas não foi de um partido, não foi de um partido A, de um partido B, de um partido C. Inclusive, eu vi esses dias numa entrevista que chegam mulheres que falam, não, olha, esse projeto aqui eu pensei, mas você, mulher de um partido X, que tem a bancada maior, você vai ter mais chance de aprovação, pega e apresenta você esse projeto, porque é mais fácil ele passar por você do que eu apresentando. Então a mulher, ela tem esse altruísmo. Então é muito diferente e é por isso que a gente precisa valorizar essa facilidade de agregar, de ouvir, e é importante ter mulheres sim para lutar por nós, né, prefeita? Com certeza. E essa fala até tem a ver com o nome do nosso programa, né? Que nem a nossa prefeita disse, né? Tanto da questão que ela passou do preconceito com relação a simplesmente ter ido fazer a visita no museu, quanto essa coisa que nós temos da mulherzinha, você tá de TPM, como se isso fosse ruim, como se isso te diminuísse. Então nós escolhemos esse nome para justamente dizer assim, você não é menor e não está diminuída porque você é mulher, porque isso é uma condição sua natural. Então, escutando a fala, né, de vocês, o que também remete a gente assim, é uma outra luta que nós estamos buscando, que é essa noção de que mulher não precisa competir com mulher. E isso ainda está nos enfraquecendo. Compreender que quando uma prefeita assume, né, um município, quando uma delegada assume uma delegacia, enfim, quando uma mulher assume a presidência, ela não está competindo com a outra, ela não está diminuindo a outra, pelo contrário, ela está incentivando que um dia você pode chegar lá. Então, sim, o nosso programa chama TPM, Tempo para as Mulheres, porque sim, isso não, ser mulher é uma condição natural, assim como ser homem é uma condição natural. E essa compreensão é necessária. Né? E aí, puxando esse gancho, eu lembro que a Fernanda falou sobre a violência obstétrica, que é uma coisa que nós mulheres, né, eu ainda não sou mãe, mas passou a ser difundido agora há pouco tempo, só que não é uma coisa que passou a existir agora. Ela tem há tempos e as mulheres sofrem por isso e às vezes não podem nem escolher e nem sabem que estão sofrendo disso, né? Às vezes se culpam pelo que acharam do parto, desse momento que todo mundo fala, a sociedade prega como algo especial, mágico, e acaba não acontecendo. Então, doutora, falando em violência obstétrica, parece que é algo novo na nossa sociedade, mas isso vem há muito tempo. Quando falamos em violência obstétrica, pensamos o que é uma violência obstétrica, né? Pensa, nossa, violência, a palavra violência. As pessoas acham que violência é que bateu, né? Que agrediu alguém. Mas é um modo de conduzir, né, o parto ali na violência obstétrica, o parto não humanizado. Hoje a gente ouve tanto falar em parto humanizado, né, tanto o parto normal, né, o parto natural como a cesárea. Muitas mulheres já sofreram violência obstétrica e não sabem que sofreram, porque não sabe, falta de orientação, de informação. Às vezes estavam lá no momento do parto com dor, chegou um profissional e falou, mas, né, já ouvimos muito falar. Na hora lá... Você tá com vergonha de falar, mas eu vou falar, Fernanda. Na hora que você fez, você não reclamou, agora você está reclamando. É uma frase bem típica de se ouvir, infelizmente, né, a verdade, é muito triste, né, num momento mágico, como a doutora falou, uma mulher ouvir isso. Ou também... não deixar o acompanhante lá estar junto num momento, né, que precisa de um apoio. Outra violência obstétrica que eu conheço também é fazer aquele fundo. Não sei se vocês já ouviram falar, se chama manobra de Christeler. Fazer o fundo, aquilo é uma violência obstétrica, aquilo não pode acontecer, né? Outras inúmeras, se for pesquisar, existem muitas violências que muitas mulheres já passaram e não sabem, não conhecem. Então, assim, essa lei, né, a gente fala da mudança para realizar a laqueadura, talvez uma mulher tenha sofrido essa violência, tenha um trauma e hoje quer fazer esse procedimento por conta desse trauma, né, que ela sofreu durante as gestações dela, ou também sofreu um parto de alto risco, né? Foi submetido a uma
cirurgia de emergência por conta de uma alteração, às vezes uma pressão alta, né, correr o risco de vida da mãe, do bebê. Então existem inúmeras causas que as mulheres vão lá nos procurar para fazer esse procedimento, e hoje a gente vê que essa mudança na lei da laqueadura vai ser muito válida para o nosso serviço. Obrigada, Fernanda. Chegamos ao fim do nosso primeiro TPM, agradecendo a presença da Fernanda, da doutora Alana, né, Paulo? Despedimos aqui e agradecemos especialmente a nossa prefeita. E se vocês forem ver, hoje a gente falou da violência política que a mulher sofre e acabamos falando da violência que a mulher sofre lá na área da saúde, em relação aos seus direitos. Então, conversar com mulher é isso, né? Misturar vários assuntos. E, prefeita, eu peço para que você deixe pra gente uma mensagem final. E obrigada por participar aqui conosco. E ser nossa convidada de todos os programas, na realidade. Isso realmente é muito importante, a gente tê-la como nossa convidada em todos os outros programas do nosso podcast. E lembrando, falando em política, pela primeira vez na história, nós temos 4 mulheres no Legislativo Municipal, né? E uma prefeita eleita. Então isso é um passo muito importante para Jardim. E também, como homem, eu posso dizer uma coisa: mulheres, sejam mais na política. A gente precisa de mais mulheres na política, não é, prefeita? Com certeza, Paulo. Trago comigo uma frase que é muito relevante e fica aqui uma reflexão para vocês: que uma mulher na política muda uma mulher, e várias mulheres na política mudam a política. Então, venha fazer parte desse projeto. Vamos mudar a política?